Mas Silas Malafaia está na mira da Procuradoria-Geral da República, viu? Silas Malafaia está sendo investigado pelo grupo de 10 procuradores da República em relação aos atos antidemocráticos. Esse grupo foi criado, um grupo de procuradores gerais, procuradores da República. Procurador-geral é só um. Procurador-geral da República é o chefe do Ministério Público no Brasil, é Paulo Gonet. Procuradores da República, 10 procuradores da República foram escalados no dia 9 de janeiro de 2023 e foi criado o grupo de combate aos atos antidemocráticos. E Silas Malafaia está sendo investigado por esse grupo por atos antidemocráticos. Está sendo feita uma investigação em um pente fino, em todas as falas, em todos os ataques, em tudo aquilo que Silas Malafaia já vociferou, abusando da sua liberdade de expressão, atacando, injuriando, caluniando, notadamente o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que nós vamos ter novidades em breve em relação a Silas Malafaia, que deve ser denunciado pelo Procurador-Geral da República por atos antidemocráticos. Ou então por injúria, calúnia, difamação e, notadamente, na minha opinião, por incitação ao crime. Porque ele acaba fazendo isso, notadamente porque ele tem uma posição de liderança espiritual diante de milhares de pessoas. Logo, a responsabilidade dele tem que ser maior. E ele tem que ter uma responsabilização no abuso do poder e da liberdade de expressão que ele acaba vociferando em todo esse ambiente. Viu? Então, isso aqui, eu acho que nós vamos ter novidades em relação a isso aqui. É uma questão de justiça, né, gente? Olha esse aqui, gente. Sim, Pablo Marçal está sendo investigado e foi condenado recentemente. Em 21 de fevereiro de 2025, agora, a Justiça Eleitoral de São Paulo condenou a 8 anos de inelegibilidade por abuso do poder político e econômico, uso indevido dos meios de comunicação social, captação ilícita de recursos durante sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Marçal ainda pode recorrer dessa decisão ao Tribunal Regional Federal. Marçal foi condenado a 4 anos e 5 meses de prisão por furto qualificado em 2010, só restaurando a nossa lembrança. Pois é, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou agora Pablo Marçal por abuso do poder econômico e por abuso do poder político e por fake news no pleito eleitoral em outubro do ano passado à Prefeitura de São Paulo. Vocês lembram que Pablo Marçal apresentou um atestado de que o candidato, então, à prefeitura, Boulos, tinha sido internado por uso de cocaína e o documento era falso, gente, nem existia. Vocês lembram disso? Eu vou colocar aqui uma live que eu fiz em relação a essa situação aqui, ó. Veja o que eu falei em outubro de 2024 em relação a Pablo Marçal. Veja aqui o que eu falei em outubro de 2024 em relação a Pablo Marçal. O título da live: Marçal se lascou. Olha aqui. Mas ele será considerado, será condenado pela Justiça Eleitoral por abuso do poder econômico e por abuso do uso de propaganda eleitoral e por abuso do uso das redes sociais. E por espalhar fake news. Ele será condenado pela Justiça Eleitoral e terá declarada a sua inelegibilidade conforme a Lei Complementar 64. Por que eu digo isso? Porque as ações que Pablo Marçal perpetrou durante esse pleito eleitoral, em que ele estabeleceu um verdadeiro lamaçal ali na campanha política que ele fez, se é que pode ser chamado de campanha política, ele fez de forma dolosa. E uma das especificidades e requisitos para que seja estabelecida a inelegibilidade de qualquer pessoa dentro do campo eleitoral é você agir com dolo, é você agir com vontade de fazer, você agir com vontade deliberada de alcançar determinado resultado a partir daquele ato ilícito e criminoso que você cometeu durante o pleito eleitoral. E Pablo Marçal, quando ele, por exemplo, publicou o atestado médico falso, ficou muito claro que ele tinha um objetivo certo e determinado, que era abalar, não é, as estruturas da campanha eleitoral, tirando ali o princípio da igualdade, de paridade de armas com essa mentira para prejudicar um candidato, no caso Boulos, com a calúnia dizendo que ele tinha surtado porque tinha usado
a cocaína e tinha sido internado no atestado, flagrantemente falso. Ele tinha o objetivo de prejudicar um candidato e se beneficiar com isso. E de forma dolosa publicou. E é interessante que ele foi perguntado, Pablo Marçal foi perguntado se ele tinha se arrependido de ter publicado esse atestado falso, que inclusive muitas pessoas estão dizendo que ele não conseguiu ir para o segundo turno exatamente por esse tiro no pé, por ter publicado um documento. Então, meu querido, eu falei aqui em outubro de 2024, eu fiz essa live em outubro de 2024 e falei que Pablo Marçal seria condenado pela Justiça Eleitoral e que seria declarada a sua inelegibilidade. Ele só não foi cassado porque ele não ganhou as eleições. Se ele tivesse ganhado as eleições, ele seria cassado também do seu cargo. Como ele não ganhou, sobrou então o pagamento de multa e também a inelegibilidade. O que Pablo Marçal pode fazer agora? Ele pode entrar com recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral que, de fato, vai decidir se ele é inelegível ou não. E nós sabemos que o ano que vem tem eleições, né? Tem eleições ou não. E eu acredito que ele não vai participar das eleições, ele é inelegível. O registro da candidatura dele não será aceito, não será deferido, porque ele está inelegível. Assim como Carla Zambelli. Carla Zambelli, não obstante possa recorrer também ao Tribunal Superior Eleitoral, também está inelegível, por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. E isso aqui é o que eu tenho falado para vocês, é um novo paradigma de que a Justiça Eleitoral não vai aceitar gente que quer ganhar a eleição no grito, na mentira e na fake news. Essa situação do Pablo Marçal não tem nem como ele ganhar esse processo, nem mesmo no TSE. Por quê, André? Porque tem prova material contra ele, tem um documento falso, um atestado de que Boulos, que era candidato também, tinha sido internado numa clínica psiquiátrica, porque ele teve um surto por uso de cocaína. E tudo isso era mentira. Um factoide. Que inclusive Pablo Marçal, ele foi condenado agora no TRE na justiça o quê? Eleitoral. Corre ainda a questão que foi feita, a denúncia no campo criminal, que ele vai responder por crime, isso é calúnia, injúria, difamação. E ele vai responder também na esfera civil, que ele vai ter que pagar indenização para Boulos. Pode esperar que ainda vai sair. Essa condenação aqui foi só no campo eleitoral. Gente, é inadmissível uma postura dessa. Isso é postura de bandido. Você quer ganhar uma eleição? Mostra o seu trabalho, mostra quem você é, convença as pessoas e não coloque mentiras em relação a outras situações totalmente translocadas e mentirosas. Mas eu sempre falei para vocês, Pablo Marçal é o quê? É mais do mesmo e muito do pouco em relação a Bolsonaro, em relação ao bolsonarismo. É um coach picareta, que em nome de ter o seu primeiro milhão, que em nome de ficar rico e de prosperar, vale tudo. Inclusive na política. Só que na política eu expliquei desse jeito nessa live. Eu expliquei desse jeito nessa live que eu acabei de mostrar para vocês. Eu falei, gente, Pablo Marçal, ele está acostumado a trabalhar no campo privado. No campo privado você pode tudo. Você pode tudo, desde que não seja proibido na lei. No campo público eleitoral, você só pode o que está previsto em lei. O rigor legal é muito maior. E ele estava agindo como o picareta coach que ele é no campo eleitoral. E eu falei, não vai dar certo. Ele está achando que ele está no campo privado, onde ele faz e acontece e não tem responsabilização nenhuma, a não ser de vez em quando um aluno que se sente lesado e entra com ação de indenização, como já ocorreu e tem um monte, inclusive. Entendeu? É aquela velha situação da mistura do público e do privado. Só com a Revolução Francesa que as pessoas começaram a ter noção do que é público e do que era privado, porque não tinha isso. Tudo era privado e as pessoas faziam tudo para ficar rico, para se manter rico. Hoje tem lei, hoje tem Constituição. E hoje tem essa divisão muito, muito importante entre o público e o privado. E no campo eleitoral, então, muito menos pode fazer essa farra. E tá lascado.
e vai ser condenado. E daqui a pouco vem outras condenações em relação ao Pablo Marçal. E agora está se fazendo de pobre, coitado, lascado, perseguido. Igualzinho Bolsonaro. Igualzinho a Bolsonaro, de pobre, coitado, perseguido. Apronta, faz, mente, ataca, injuria, calunia, difama, incita o crime e depois se faz de santo, de pobre, coitado, lascado, perseguido. Ai, ai. E eu quero explicar uma situação aqui, que eu vou colocar aqui agora, que é importante e pedagógica, que está dentro do contexto. Olha aqui. Rede social de Trump e Hubble pedem liminar contra Moraes para impedir cumprimento de ordens. Starlink obedece. Deixa eu explicar o que está acontecendo em relação a isso aqui. Está nesse campo da liberdade de expressão. Primeira situação. A liberdade de expressão no Brasil, ela tem um campo restritivo maior do que a liberdade de expressão nos Estados Unidos. É diferente. E é normal. Cada país tem a sua soberania, o seu território e a sua jurisdição. E as suas leis conforme a realidade fática do país. Por exemplo, você entender, nos Estados Unidos, você fazer apologia ao nazismo não é crime. Você fazer apologia ao fascismo não é crime. Aqui no Brasil é. Lá tem marcha de racistas do Ku Klux Klan, daquele povo lá que pegava negro, botava o negro no pau e botava fogo no negro. Pois lá tem marcha do grupo Ku Klux Klan, daquele povo lá, dos racistas. Lá pode fazer marcha. Lá pode fazer marcha. Os racistas fazem marcha lá. E pode, André, pode. Do Ku Klux, que se puder, pega os negros lá e bota fogo em todos. Lá é permitido. Aqui no Brasil não é permitido. Lá tem marcha dos neonazistas, dos novos nazistas nos Estados Unidos. E pode, André, pode. A liberdade lá, deixa. Lá nos Estados Unidos, rede social, você pode ter um canal nazista. Lá eles deixam. Deixa, André, deixa. Pode ter um canal fascista. Lá deixa. Pode ter um canal racista do Ku Klux Klan que quer matar os negros, que quer enforcar negro, quer botar fogo no negro. Lá pode ter canal disso. Por quê? Porque lá a liberdade de expressão lá é extremamente ampla nos Estados Unidos, inclusive para bandido, para fascista, para nazista, os neonazistas, para racista. Lá pode. Aqui no Brasil não pode. Aqui no Brasil não pode, a Constituição Federal não recepcionou esse tipo de liberdade para bandidagem. Lá pode, aqui não pode. O que essa luta aqui, jurídica, que está acontecendo lá nos Estados Unidos, onde Trump entrou com ação e a Hubble entrou com ação. Eles entraram com ação para eles não terem que obedecer a ordem judicial do Brasil que chega lá, por violação da liberdade de expressão lá. E talvez a justiça lá realmente barre Alexandre de Moraes e as decisões de Alexandre de Moraes. Por quê? Porque lá tem essa liberdade. Lá o que tem, meu querido, é os grupos neonazistas que fazem marcha na rua. O Ku Klux Klan também fazem manifestações na rua. E lá pode. Então, a liberdade de expressão lá é ampla. E eles querem, então, barrar juridicamente as decisões de Alexandre de Moraes lá no território americano. E pode ser que isso ocorra, André? Pode. Por causa dessa diferenciação que eu acabei de explicar. E pode ocorrer? Pode. Lá é o Estado soberano, tem a jurisdição nacional dentro do território nacional. E as decisões de Alexandre de Moraes pode ser que passe a não valer lá dentro do território nacional, a partir dessa ampla liberdade de expressão que lá tem. Agora, aqui no território nacional do Brasil é diferente, e aqui é soberano. E as decisões aqui no Brasil valem, conforme a Constituição Federal e a liberdade de expressão que foi recepcionada por ela, que não tem liberdade para bandido, para fascista, para nazista, para racista. Aqui é crime. Então, eu quero que você entenda bem essa diferença. Tanto que Alexandre de Moraes deu uma ordem agora para Starlink.
para Starlink bloquear o sinal da Hubble, que é uma rede social ali ligada a Donald Trump e tudo mais. Muito pequena aqui no Brasil, mas tinha. Aí o que a Starlink fez? Correu e obedeceu o Alexandre de Moraes. Porque se não obedecer aqui dentro do território nacional, que é soberano, vai sofrer as consequências. Multa e daqui a pouco vai ser proibido a concessão da exploração do serviço da Starlink aqui no Brasil. Porque, inclusive, já entrou concorrente no Brasil aqui que não tinha de antenas para lugares remotos para ter internet. Então, o Starlink correu e obedeceu à ordem judicial de Alexandre de Moraes. Então, eu quero que fique bem claro essa situação para você não ser enganado. Lá nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é amplíssima, inclusive para bandido, racista, fascista, nazista. Lá tem isso. Aqui não tem. Aqui é crime. Em respeito à dignidade da pessoa humana, em respeito aos direitos humanos. Aqui no Brasil é o seguinte: você tem ampla liberdade de expressão. Mas se você abusar da sua liberdade de expressão, que significa o quê, Andréa? Fazer apologia ao crime, fazer apologia ao racismo, apologia a atos antidemocráticos, a racismo, a pedofilia, a um monte de coisa, você é responsabilizado. Isso é crime aqui no Brasil. Lá não é crime. Vocês podem pesquisar. Lá direto tem marcha. Principalmente agora que Donald Trump ganhou. O que está tendo de marcha de novos nazistas lá não é brincadeira. O que está tendo de marcha lá do grupo do Ku Klux Klan, dos racistas, também não é brincadeira. E a Polícia Federal não proíbe. E a polícia lá não proíbe. A polícia faz é acompanhar. Para eles poderem fazer a marcha. Pesquisa que vocês vão ver o que eu estou falando. E aqui não, querido. Aqui a legislação não é de jeito, não. Aqui tem ordem. E tem limite para a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão aqui no Brasil não é escudo para o cometimento de crimes, como está sendo lá nos Estados Unidos. E aqui dentro do território nacional, vale a lei nacional e a Constituição Federal. Ah, mas nos Estados Unidos, bulufa para os Estados Unidos. Dentro do território deles, eles são soberanos. Aqui no Brasil, nós somos soberanos. E o que vale aqui é a lei do Brasil. Por isso que eu digo e repito, Bolsonaro pode fugir. E se fugir, vai ser para os Estados Unidos. Para ter esse escudo lá. E de lá, ele vai infernizar o Brasil o que ele puder. Então, abre os olhos. Porque tem gente falando, se Bolsonaro fugir, não é ruim, não. Ele não vai parar. O quê? Ele não vai parar, não, meu querido. Ai, meu pai. Não vai parar, não. Já expliquei. Olha que absurdo aqui, olha o bolsonarismo aqui. Esse cara aqui, ó, atacou o Rubens Paiva, o filho do Rubens Paiva. Esse aqui, ele escreveu o livro Ainda Estou Aqui, que virou o filme Ainda Estou Aqui. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Que loucura. Isso é o bolsonarismo, gente. A intolerância, a falta de respeito. O cara é um cadeirante, sabe? Foi lá e foi atacado. Atacado. Lá numa marcha, num coisinho do carnaval que tava tendo. Ele foi atacado. Acho que tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Está aqui, deixa eu ver. Não é aqui não. Mas eu vou achar. Tá aqui, ó. Está aqui, ó. Pera aí. Vamos ver se mostra aqui esse vídeo. Jogou uma cadeira em cima dele. Uma lata de cerveja e uma cadeira. Quero pedir para os ministros e fundadores do Baixo Augusta descerem e se posicionarem na frente do trio elétrico já. Não, eu quero a cena. Tem a cena, gente. Da cadeirada. Jogou primeiro uma lata de cerveja no Rubens Paiva. Aí depois jogou uma cadeira. Está aqui, ó. Vou achar aqui rapidinho. Enquanto isso, toca no like, gente. E bota. Sem anistia. Queremos justiça. Somos resistência. Tá aqui, ó. Acho que aqui aparece, ó. Do Leonel Hadi. Ah, não aparece também, não. Eu quero o vídeo. Mas, enfim. Deixa eu ver se aparece. Não aparece.
no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descer da serra. Aí jogou, o cara jogou uma cadeira no Rubens Paiva Filho, que escreveu o livro que virou objeto do filme, não é? O cara jogou uma lata de cerveja nele e depois jogou uma cadeira nele. Um absurdo. Esse cara aqui, ó. Olha aí, Rubens Paiva sentado na cadeira, ele foi para cima ainda, o pessoal que segurou ele. Esse cara tinha que ser preso, eu não sei se ele foi preso, mas ele tinha que ser preso na hora, tinha que ter chamado a polícia militar ali, no momento, e ele ser preso imediatamente. Fosse quem fosse, gente. Isso é um absurdo, isso é inadmissível uma situação dessa. Isso não pode ser tolerado, sabe? É uma situação que eu vou te falar, viu? Eu quero colocar aqui Boulos falando... Boulos não, Lula. Lula ontem participou de um evento dos 45 anos do PT. E eu separei um tico-tico da fala dele que eu quero compartilhar com vocês. Já tocou no like? Me ajuda. Toca no like e bota. Aqui é sem anistia. Vamos ver essa parte aqui. É preciso que a gente tenha coragem de enfrentar as fake news. A gente não pode receber mentira e divulgando as mentiras. É preciso que a gente cuide, cada um de nós. A internet permite que cada um de nós seja um combatente, seja um soldado. Cada um de nós tem que ser o seu próprio jornalista. Ninguém é obrigado a ficar acreditando nas sendices que as pessoas falam. Vocês estão acompanhando a imprensa. Vocês estão vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, vendeu a ideia que era o paladino da democracia. Vendeu a ideia que era o xerife da paz. Vendeu a ideia que tinha que ter mercado livre, sobretudo depois de Reagan e de Margaret Thatcher. Hoje, o que ele fala é totalmente ao contrário do que ele falava nos anos 80. Sabe? A América para os americanos. Sabe? O canal do Panamá é dele. O Canadá não é mais um país, é um estado. A Groenlândia é dele. O México não tem mais o Golfo agora passou da América. Você disse cidadão. Ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e ele que governe bem. E quem vai governar o Brasil somos nós. Pronto. Então, Lula falou e deu a real ontem, no evento dos 45 anos do PT. Sabe o que Bolsonaro fez? Bolsonaro é borra-botas mesmo, viu? O complexo de vira-lata do I dessa. Bolsonaro pegou essa parte da fala de Lula, postou no X dele e marcou Donald Trump. Tem que ser muito borra-botas mesmo, tem que ser muito vira-lata para um cara desse. Ele pegou essa parte que Lula falou, postou no X dele e marcou Donald Trump. Olha aqui. Você não tem vergonha na cara não, Bolsonaro? Eu vou falar uma fala machista, mas eu vou. Tu não é homem, não? Tu não tem vergonha na cara mesmo, borra-botas, vira-lata. Mas eu sei o que você tá querendo, viu? Eu sei o que você tá querendo. Que esse puxa-saquismo todo, essa situação toda, você não engana ninguém não, Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro que não sai lá dos Estados Unidos, Alan dos Santos está foragido nos Estados Unidos. Então, quem te conhece que te compre. Você é mais do mesmo e muito do pouco desde o início. Já tentou fugir 2 vezes. E ó, esse aqui é amigo desse. E aqui você não engana, não. Pega o código, minha querida. E eu vou vociferar a fala do Renildo. Ô, homem bom esse aqui também, viu? A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e mais 33 envolvidos é um marco histórico na defesa da democracia brasileira. As acusações são gravíssimas. Tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e até mesmo um plano para atentar contra a vida do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Este não é apenas um caso jurídico. É o momento de reafirmarmos que não aceitaremos mais golpes contra a democracia.
Nossa história mostra que golpes de Estado bem-sucedidos muitas vezes foram precedidos por tentativas frustradas. E a impunidade de golpistas no passado abriu caminho para novas tentativas de rupturas institucionais. Não podemos repetir este erro. É hora de virar a página deste capítulo sombrio e mostrar que a nossa democracia é forte, resistente e não se curva a projetos autoritários. Esse é um problema que vários países enfrentam mundo afora, mas é necessário que as forças democráticas resistam, fortaleçam suas instituições e se defendam dos golpes. O PCdoB segue firme na defesa das instituições democráticas e no compromisso com o povo brasileiro. Que o Supremo Tribunal Federal analise com convicção os autos do processo e que possamos seguir em frente, construindo um Brasil mais justo e democrático para todos. E que aqueles que cometeram crimes respondam por eles. Muito bom. Renildo Calheiros é o deputado federal, gente, do PCdoB, muito competente, muito responsável e que eu acompanho também o trabalho dele, viu? E o que ele disse é o que nós queremos. Justiça. Devido processo legal, ampla defesa, direito ao contraditório e que a justiça seja feita. E que Bolsonaro seja responsabilizado por aquilo que ele fez, por aquilo que ele tentou. Na medida da culpabilidade dele, ele seja condenado. Porque até então, o que nós estamos vendo, mais de 450 pessoas foram condenadas pelo 8 de janeiro. Que, segundo o próprio Mauro Cid, é os peixes pequenos. Próprio Mauro Cid, é os bagrezinhos. Estão pegando aí até 17 anos de cadeia. Nós temos que analisar que o pedagógico, nesse caso, é que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E tem que bater com mais força em Francisco, que são os cabeças, que são os bagrizão, que são os chefes da organização criminosa armada, segundo o Procurador-Geral da República. Por uma tentativa de golpe, uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público qualificado, dano ao patrimônio tombado qualificado. E como são os líderes e tem Bolsonaro como chefão, eles podem pegar até 43 anos de cadeia. E pode esperar. A denúncia foi feita. Foi para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, no dia seguinte, já intimou as partes para apresentarem as suas defesas em 15 dias. Depois desse prazo, vai ter a sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em que a denúncia será recebida. E iniciado estará, então, o processo criminal contra Bolsonaro e os 33 líderes da organização criminosa armada que tentou um golpe de Estado. Terão direito à ampla defesa, mas serão condenados. Por que eu digo isso? Porque as provas são robustas. Agora, não se engane. Nós teremos novidades nesse processo. Como eu disse para vocês, a única defesa que Bolsonaro tem é imputar a culpa nos militares, especialmente no general Braga Neto e no general Mário Fernandes, pelo que está nas provas, e no relatório da Polícia Federal e na denúncia do Procurador-Geral da República. E quando esses dois perceberem que Bolsonaro está tentando colocar a culpa neles, pode preparar que o bicho vai pegar. E aquilo que a Polícia Federal não conseguiu alcançar será revelado durante o julgamento. E a justiça será feita. Vai ser um Deus nos acuda e salve-se quem puder. E Bolsonaro, mais uma vez, vai tentar culpabilizar os outros. Bolsonaro fez isso durante o seu governo.
Durante a pandemia, a culpa era de quem? Dos prefeitos, dos governadores, do Supremo. A culpa era de todo mundo, menos ele. Ele não tinha responsabilidade nenhuma. E ele vai adotar esse mesmo modus operandi de terceirizar a culpa e responsabilizar os militares pela tentativa de golpe e tentar se safar da sua responsabilização criminal. Fujão, covarde e não carrega feridos. Esse é Bolsonaro. Pega o código, meu querido e minha querida. Olha aqui, o pessoal está organizando uma manifestação para o dia 30. Vamos ver aqui, Guilherme Boulos fala sobre isso. Vamos ver juntos. Tem anistia, Bolsonaro na cadeia. Pessoal, chegou a hora de ir para a rua para derrotar o projeto de anistia da extrema-direita e defender Bolsonaro no lugar onde ele merece estar. A cadeia. Dia 30 de março, nós vamos fazer uma grande mobilização nacional, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, os maiores movimentos sociais do Brasil, a gente ir para a rua para defender, sem anistia, Bolsonaro na cadeia. A hora é essa. Aqui, você que é de São Paulo, vem, participe, vai ter em várias regiões. Aqui em São Paulo vai ser um grande ato nacional. Conto com vocês dia 30 de março. A gente vai passar mais informações para vocês depois, de lugar, tudo mais, concentração, mas vamos para a rua. É Bolsonaro na cadeia e sem anistia. Essa manifestação, dia 30 de março, já vou dizer que eu tô junto. Eu vou. A manifestação contra os projetos de anistia que estão notadamente na Câmara de Deputados Federais. Esse projeto de anistia não vai andar no Senado. Não vai. Como a própria delegada Adriana Corse, deputada federal, delegada Adriana Corse, esteve aqui na sexta-feira comigo, numa live, inclusive se você não viu, muito boa, viu? Muito boa a live com a deputada federal Adriana Corse aqui no canal na sexta-feira. Como ela mesmo disse, na Câmara de Deputados Federais pode ser que seja pautado. Ela mesma falou isso. Mas, de qualquer forma, vamos fazer todo o movimento para não ter o andamento, mas pode ser que paute. Rodrigo Mota pode ser que coloque essa situação. Até para ele pagar ali um acordo que, pelo que tudo indica, teve com a galera do PL. Dele colocar em pauta, não se responsabilizando pela aprovação, mas só colocando em pauta. E dia 30 eu vou. Você vai? Coloca aí. Dia 30 eu vou. Eu não sei se eu vou em Brasília ou se eu vou em São Paulo. Mas eu vou e eu vou mostrar aqui para vocês e quero que vocês também estejam junto conosco. Que vai ser uma manifestação contra esse PL. Nós temos que mostrar, e vocês sabem que eu não fico convocando pessoas para manifestação, porque eu acho que isso tem que ser algo muito bem organizado e tem que ter um objetivo certo e determinado que seja realmente propositivo. E nesse caso é propositivo. Por quê? Porque os bolsonaristas, eles estão fazendo de tudo, primeiro para tentar normalizar a tentativa de golpe. Primeira situação, eles tentam normalizar a tentativa de golpe. E a gente não pode aceitar essa normalização. E segundo, eles tentam passar a ideia para as pessoas que a maioria do povo brasileiro concorda com a anistia. É ou não é? Eles tentam passar essa ideia nas redes sociais de que a maioria do povo brasileiro concorda com a anistia. E isso é uma baita de uma mentira. A maioria do povo brasileiro quer paz. E eles querem o quê? Justiça. Porque sabe muito bem que se houver impunidade, se houver anistia, voltarão mais violentos e mais organizados para uma nova tentativa de golpe. E que impunidade não pode ser confundida com pacificação social. Pelo contrário, o que traz e que pode ter o condão de trazer pacificação social é a ordem, é o respeito, é a justiça, e não a balbúrdia, não o desrespeito, como ocorreu aqui em relação a Rubens Paiva Neto, aqui, ó, que foi atacado. Eles acham que eles podem fazer tudo, que eles podem agredir qualquer pessoa, que eles, entendeu? Que eles estão imunes, e não estão imunes à lei, à ordem e à justiça. E a maioria do povo brasileiro é pela justiça. A maioria do povo brasileiro não quer anistia. E isso tem que ficar muito claro através
se é o caso de manifestações como essa aqui, que está sendo proposta agora, notadamente pelos democratas no Brasil. Não é só galera progressista, de esquerda, não. Todos aqueles, inclusive de direita, que não são golpistas, que são democratas. Porque a Constituição Federal tem como um dos seus fundamentos o pluralismo político. É natural e faz parte da democracia a diversidade de ideologias, posicionamento de direita, de esquerda, de centro. O que não faz parte é os extremistas que querem derrubar a democracia quando ela não dá o resultado que eles querem. Quando eles perdem as eleições, aí a democracia não presta. Quando eles ganham as eleições, aí a democracia é boa. Ah, pelo amor de Deus, tenha santa paciência com essa hipocrisia, com essa situação que aí eles misturam tudo, o borra-bota de militarismo, fundamentalismo religioso, aí vem o borra-bota dos Estados Unidos e vira aquele complexo de vira-lata, aquele complexo de gente que é racista, homofóbica, misógina, fascista, travestido de Deus, pátria e família, e acha que está enganando a maioria do povo brasileiro. Não estão. Tanto que não engana ninguém que Lula foi eleito em 2022. O povo brasileiro disse não ao bolsonarismo. E foi a primeira vez na história da nossa democracia que um presidente não é reeleito. É muito difícil um presidente não ser reeleito. Por quê? Porque ele tem a televisão na mão, ele tem a TV pública na mão, ele tem a máquina na mão, ele tem o orçamento na mão. Para ele não ser eleito, ele tem que ser muito, mas muito ruim, muito cruel, muito desumano, como foi Bolsonaro. Por isso que até hoje eles não superaram. Inclusive, tentaram o golpe de Estado a partir dessa frustração no pleito eleitoral de 2022. Esqueceram que Bolsonaro foi eleito diversas vezes pelas urnas eletrônicas. Que Bolsonaro ficou 28 anos enquanto deputado federal eleito pelas urnas. Aí as urnas prestavam, não é? Foi eleito, presta. Não foi, não presta. Então, por favor. E esse momento é um momento de realmente o povo ir para a rua e mostrar que é sem anistia e que queremos justiça. E é justiça, não é vingança. É justiça. A vingança eles fariam se tivessem tido êxito na tentativa de golpe. Aí sim. Muitos desapareceriam como Rubens Paiva. Muitos iam para o pau de arara. Muitos iam para o centro de concentração que eles falaram entre eles em criar em Goiânia. Tem prova disso também? Tem. Conversa entre eles, os militares. Vingança era o que eles fariam. Tudo porque perderam as eleições. E não queriam perder a mamata, a bofunfa, o tomar lá da cá, os cargos, os privilégios, as prerrogativas. Não é? Nunca foi Deus, pátria, família e liberdade. Sempre foi dinheiro, corrupção, mamata, privilégio. De leite condensado a prótese peniana, a Viagra e a tudo mais. Não é verdade? Toca no like e bota. Aqui não. Dia 30 de março eu vou. E a sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Viu, meu querido? E eu vou encontrar vocês lá. Muito obrigada, meu querido, minha querida. Dá aquela paradinha, curte a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. E a gente precisa alcançar mais pessoas, tá bom? Combinado? Muito obrigada, beijo no seu coração. Deixe o seu comentário. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Até a próxima live. Se cuida. Ou, não se esqueça o que nós somos, o que nós queremos. Tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau. Eita!